Olá, pessoal. Vamos agora à nossa aula de língua portuguesa, começando pelo PNLD, páginas 228 e 229. Retomada. Leia esta curiosidade publicada em uma revista de divulgação científica. Você sabia que o morcego doa sangue para salvar a vida de outro morcego? Vocês sabiam disso? Apesar de serem associados com vampiros, nem todos os morcegos são sugadores de sangue. Acredite você, dentre as mais de 1000 espécies de morcegos conhecidas, apenas 3 são hematófagas, isto é, alimentam-se de sangue. E mais, justamente os hematófagos fazem papel de doadores. Quer saber por que um morcego pode precisar de doação de sangue? Porque esses animais podem perder até 1/4 de seu peso corporal se ficarem apenas 2 noites seguidas sem alimento. A perda de peso brusca faz a temperatura do corpo do animal baixar e, com isso, ele pode morrer. As chances de um morcego, em uma situação frágil dessas, sobreviver aumentam se outro morcego regurgitar, quer dizer, colocar para fora pela boca o sangue que estava em seu estômago. Eis a doação de que estamos falando. Uma ação movida pela preservação da espécie sem agulhas. Essa doação de sangue, fique sabendo, não é feita ao acaso. Os morcegos escolhem dentro da colônia para quem querem dar o sangue e, em geral, preferem dividi-lo com pais. As mamães são as maiores doadoras. Cerca de 2/3 das regurgitações de sangue são feitas entre as mães e filhotes. Interessante. Vamos agora às atividades. A. Leia o final do texto que foi publicado. Para quem o texto foi escrito? A autora é qualificada para escrever sobre esse assunto? Por quê? B. Escreva verdadeiro V ou falso F para as afirmações a seguir. O texto se dirige ao leitor como se o autor conversasse com ele. Os termos científicos são explicados para um público especializado. O texto faz comparações e dá explicações adequadas a que C. Releia os trechos a seguir. 1. Você sabia que o morcego doa sangue para salvar a vida de outro morcego? 2. Quer saber por que um morcego pode precisar de doação de sangue? Relacione os pontos de interrogação destacados aos sentidos criados no texto. Então, esses sentidos, essas frases aí, dão sentido de conversa com o leitor ou de dúvida? O sentido aí, pessoal, é de conversa com o leitor, né? Ele está questionando o leitor como se ele estivesse conversando com a pessoa que está lendo o texto, ok? D. Observe as expressões. Mães doadoras. Que sentido as palavras sugadores e doadoras acrescentam a morcegos e mamães? Que palavras deram origem a sugadores e doadoras? Vamos pensar um pouco, tá bom?
Agora nós iremos lá na prova de língua portuguesa, páginas 40 e 41. Vamos começar a lição 8. Conto popular. O conto popular é uma narrativa em geral simples e curta, contada de geração em geração, contribuindo para preservar a cultura popular. Nesses contos, muitas vezes as personagens são animais com características humanas. Leia este conto popular. A Raposa e o Cavalo. Era uma vez um camponês que tinha um cavalo leal, que tinha ficado velho demais para trabalhar. O dono não queria dar comida a ele. Você não serve mais para nada, disse ele. Mas não lhe quero mal. Se você tiver força bastante para me trazer um leão, pode ficar comigo. Mas agora é melhor dar o fora do meu celeiro. Dizendo isso, soltou-o no pasto aberto. Muito triste, o cavalo foi para a floresta. Perdão que diminuiu aqui a página de novo. Lá encontrou a raposa, que lhe perguntou: por que é que você está pobre de mim? Disse o cavalo. Meu dono esqueceu todos os serviços que lhe prestei em tantos anos e não quer mais me dar comida e me mandou embora. Disse que ficava comigo se eu ainda tivesse força bastante para levar um leão para ele. Tem certeza de que eu nunca vou poder fazer isso? Se é assim, disse a raposa, eu ajudo você. Deitado, absolutamente imóvel, como se estivesse morto. O cavalo fez exatamente como a raposa mandava. Enquanto isso, ela foi até a toca do leão, que não era longe dali. Sei onde há um cavalo morto, disse ela. Venha comigo e você vai ter muito o que comer. Pessoal, será que o leão vai comer o cavalo? Como será que termina essa história? Vamos ver? O leão foi com ela, e quando chegaram junto ao cavalo, a raposa disse: aqui você não consegue comê-lo confortavelmente. Tenho uma ideia. Vou amarrar o cavalo no seu rabo. Aí você pode arrastar o bicho até sua toca e comer como quiser. O leão gostou da ideia, mas a raposa amarrou as patas do leão junto com o rabo. Torceu bem e prendeu tão forte por se soltar. Quando terminou, deu um tapinha na anca do cavalo e disse: vamos, cavalo, puxe. Num relance, o cavalo deu um pulo e saiu correndo. Foi arrastando o leão por montes e vales até a porta do dono. Quando o dono viu o que estava acontecendo, mudou de ideia e disse para o cavalo: você pode ficar aqui comigo, que vai ser muito bem tratado. E deu ao cavalo tudo o que ele quis comer até 2. Por que o camponês expulsou o cavalo de seu celeiro? 3. A frase meu dono esqueceu todos os serviços que lhe prestei em tantos anos indica uma característica do cavalo que pode ser percebida logo no primeiro parágrafo. Que característica é essa? 4.
Ligue as palavras destacadas às personagens a que elas se referem. Dizendo isso, soltou-o no pasto aberto. Então, vocês vão ligar ao camponês, o cavalo, a raposa ou o cavalo. Enquanto isso, ela foi até a toca do leão. O camponês, o cavalo, a raposa, o cavalo. Lá encontrou a raposa que lhe perguntou: "E aí, vão ligar a quem?" "Você não serve mais para nada", disse ele. Esse ele aí, vocês vão ligar a quem? Terminamos aqui então a nossa aula de hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.